O assunto hoje são os capítulos 12 a 15 de Gênesis. Deus entrou no meio da história da humanidade e chamou um homem chamado Abrão para sair da sua terra. No hebraico é muito mais forte do que no português, que significa sai, sai, muito forte, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai de tudo que você conhece, de tua cultura e vai perambular como estrangeiro, peregrino, confiando só em mim. Deus não quer ser um adendo na vida de Abraão e nem na nossa vida. Ele não quer ser uma gaveta, um acréscimo, ele quer ser tudo. E o primeiro homem que vai ser chamado o pai da fé, foi exigido que ele saísse da sua terra, da sua parentela, da sua cultura. Agora, no fim do capítulo 11, fica parecendo que Tera, o pai de Abraão, é que levou ele, sua nora, seu outro filho, para Harã e depois morreu lá em Harã. Mas esse é um exemplo de como o Novo Testamento explica o Velho Testamento. Por exemplo, em Atos 7, quando Estevão está falando, ele diz que Deus apareceu, capítulo 7 de Atos, versículo 2, o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando ele na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe, sai. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. Dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para essa terra. Então, no fim do capítulo 11, parece que o pai levou o filho, mas segundo Estevão, não foi. Abraão era para sair da casa do pai, mas levou o pai junto. E depois é que ele deixou o pai e levou o sobrinho Ló com ele. O assunto de bênção e maldição continua. Deus diz, todos serão malditos os que te amaldiçoarem, serão abençoados os que te abençoarem, e todas as nações da terra, todas as famílias da terra serão abençoadas em você. Agora é muito importante entender que Abraão era o pai da fé, mas ele fez a esposa mentir sobre ele, porque tinha medo de que Deus não o protegesse. E ele tinha dúvidas e Deus protegeu ele a si mesmo. Isso deve nos animar, que se o pai da fé foi assim, nós também podemos ser abençoados, às vezes, em ter vacilos e de não crer totalmente, mas se nós andarmos em obediência a Deus, Ele vai nos cuidar e vai nos abençoar. Olha que coisa interessante também, 5 reis lutaram contra 4 reis. Os 4 reis venceram os 5 e levou Ló cativo. E o que aconteceu? Abraão foi com seus aliados, que não eram pessoas da terra, 3 irmãos. Ele não era rei, ele não tinha cidade, e ele venceu 4 reis que já tinham vencido 5 reis. Olha que bênção que Deus deu para ele. No entanto, quando o rei de Sodoma ofereceu ele ficar com todos os bens, ele falou, não quero ficar com nada. Nas leis daquela época, quem conquistasse tinha direito de ficar com as coisas. Abraão disse, eu não quero nada. Abraão era um homem que queria só o que Deus queria para ele. Então, quando ele deixou Ló escolher o melhor, quando ele deixou o rei de Sodoma ficar com os bens, Deus aparece para ele e abençoa ele mais ainda. Melquisedeque chega e abençoa ele. E nós vemos também uma sabedoria financeira, porque Abraão disse, o que os soldados precisarem de comer, fica para eles, o que meus aliados precisaram, fica para eles, mas o dízimo fica para Melquisedeque. Ele era um homem que tinha um senso de justiça, senso de ordem sobre as coisas financeiras. E daí nós chegamos em Gênesis 15, onde Deus fala, não tema Abraão, eu sou o teu galardão. E Abraão tem a coragem. Veja como a comunhão dele com Deus está avançando. Ele tem a coragem de falar, Deus, que galardão você vai me dar? Eu não tenho filho. E Eliezer, meu servo, vai ser meu... Deus falou assim, não. Deus não ficou com raiva dele de perguntar. Deus gostou. Ele falou, sai da tenda, olha para as estrelas. Assim vai ser a sua descendência. E essa fé que Abraão teve em Deus foi considerado como justiça. Daí veio trevas, tem vários lugares na Bíblia que fala que Deus habita em densas trevas, e veio aquela
chama de fogo passando pelo meio dos animais, Deus fazendo aliança com Abraão. E Deus disse uma coisa muito importante. Ele disse: sua descendência vai ser escravo numa terra por 400 anos, 4 gerações, e depois vão sair de lá com milagres e sinais. E eu tenho que deixar isso acontecer, porque eu não posso tirar os amorreus da terra deles, porque o pecado deles ainda não atingiu o limite. Então Deus é justo, Ele não iria castigar os cananeus, tirar a terra deles e dar para Israel, enquanto o pecado deles não alcançasse um limite onde não podia ficar mais. E Deus contou essas coisas do futuro para Abraão, que era seu amigo. Cada um desses eventos, na vida de Abraão, ele está conhecendo mais a Deus, chegando mais perto do coração de Deus.